Venhamos estar orando, agradecendo ao nosso Deus por mais uma oportunidade que Ele nos permite nessa noite. Amém? Oremos. Amado Deus e querido Pai, estamos na Tua presença, Senhor, para Te render graças, ó Deus, para Te louvar, para Te bendizer, Senhor. Senhor, gratificante, Senhor, de estar aqui na Tua casa, Senhor, mais uma noite, Senhor, cultuando para Ti, Jesus. Recebe todo louvor, toda adoração, ó Pai, tudo que vier a ser feito aqui neste lugar, Senhor, que seja feito somente a Ti, Senhor, somente para Ti, porque só tudo é Teu, Jesus, tudo pertence a Ti, ó Pai. Abençoa cada irmão que aqui chegar, ó Deus, que não mediram as dificuldades, nem tampouco, Senhor, olharam para os obstáculos, ó Deus, mas que aqui puderam estar presentes, Senhor, firmes em uma só fé, em um só propósito, ó Deus, de Te adorar, de exaltar o Teu nome, Senhor, e dizer que és santo, que és grande, ó Pai, porque Tu és merecedor de toda honra e toda glória, Senhor Jesus. Assim também abençoa aqueles que não puderam estar, Senhor, por alguma razão, que o Senhor vá visitando essas pessoas, aqueles que se encontram enfermos, os que se encontram frios na fé, Senhor, muitas vezes desanimados, sem forças, ó Deus, de prosseguir, mas que o Senhor vá de encontro a essas pessoas, ó Deus, vá tocando nesses corações, ó Deus, colocando em suas mentes, ó Deus, a vontade novamente de estar na Tua presença, Pai. Pai, também abençoa aqueles que estão nos assistindo nesta noite, que eles possam ser tocados, ó Pai, através de cada irmão que vai estar aqui à frente, através da palavra, Senhor, enviadas do céu, ó Deus, pelo nosso pastor, ó Pai. Que nós, Senhor, venhamos sair daqui, Senhor, diferente, ó Pai. Não da mesma forma que entramos, ó Senhor. Que o Senhor venha nos usar, que o Senhor venha nos capacitar todos os dias, ó Deus. Venha nos dar entendimento, sabedoria, Senhor, da Tua palavra, Senhor, de tudo que o Senhor queiras, ó Pai, para cada um de nós, ó Senhor. Nos ajuda, Senhor, a permanecer firmes na fé. Senhor, que nós venhamos prosseguir, Senhor, até o fim, ó Pai, até o dia que o Senhor vier buscar a Tua igreja, Senhor. Nos fortifica, Senhor, todos os dias, ó Pai, na caminhada, Senhor Jesus. Que nada e nem ninguém venha nos atrapalhar, nem querer tirar a nossa paz, ó Deus, a nossa vontade de Te servir, ó Pai. Pai, muito obrigada por Tua presença nesse lugar, Pai, porque sabemos que aqui o Senhor está. Nós podemos sentir, ó Deus, a Tua presença, o Teu Espírito Santo conosco, ó Deus. Pai, abençoa as crianças, ó Deus, a cada um, Senhor, nesta noite, Pai. No Teu santo nome, Jesus. Assim nós Te glorificamos e exaltamos, ó Pai. Assim também queremos Te pedir pela vida do nosso pastor, pela sua família, Senhor, pela sua casa, Deus. Pela vida do Teu servo, ó Deus, que não mede esforço para Ti, Jesus. Que o Senhor venha capacitando cada mais a vida dele, Jesus. Dando muito mais sabedoria e entendimento, ó Deus, para estar guiando as Tuas ovelhas aqui na terra, Senhor Jesus. Porque ele, Senhor, foi chamado por Ti, ó Deus, e eu creio que grandes coisas o Senhor tem na vida dele, Senhor. Grandes coisas o Senhor ainda fará aqui nesse lugar, ó Deus, porque assim nós cremos, ó Pai, cremos em um Deus do impossível, nós cremos em um Deus que faz milagre, nós cremos em um Deus que realiza, Senhor, maravilhas, ó Pai, e assim nós podemos contemplar, Senhor, pelos olhos da fé, Senhor Jesus, muitas coisas que ainda virão, Senhor, aqui neste lugar, que só o Senhor sabe, e que aqui nós vamos estar preparados, ó Pai, para receber, ó Senhor, em nome de Jesus, que vidas, ó Pai, possam entrar por essas portas rendidas, ó Pai, que vidas possam ser salvas neste lugar, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Fica conosco nesta noite, perdoa as nossas falhas, nossos erros, ó Pai, e os nossos pecados, Senhor. Tira tudo aquilo que não Te agrada, Senhor, do nosso meio, do nosso coração e dos nossos pensamentos, ó Deus. No nome de Jesus, nós Te glorificamos e louvamos, ó Pai, o Teu santo nome e agradecemos. Amém, Jesus. Podem sentar, irmãos. Glória a Deus, né, por estarmos aqui nesta noite, uma noite de frio, uma noite chuvosa, mas quando a gente chega aqui neste lugar, a gente se aquece, né,
Nós podemos nos aquecer com os louvores, com a palavra do Senhor, com a sua presença em nosso meio, porque o Senhor é aquele que nos dá força, que revigora as nossas forças. E é nesse Deus que nós cremos, né? É nesse Deus que nós nos fortificamos. E desde já também, né, eu quero agradecer às irmãs, ao nosso pastor, que ali estávamos presentes e fazendo o ID do Senhor, né? Porque quando a gente sai para outros lugares é fazer o ID do Senhor. Nós recebemos o convite através do irmão, mas quando a gente aceita, primeiro é o Senhor que faz com que nós sejamos convidados. E que foi uma noite abençoada, né? Onde a gente pôde aprender mais um pouco, a ouvir a palavra do Senhor, e foi uma noite gratificante para todos nós aqui do ministério, né? E que assim o Senhor permitir que mais igrejas possam estar nos convidando, né, também, se assim for a vontade de Deus em nossas vidas, e que nós venhamos continuar com esse trabalho aqui, né? E que não venhamos parar, mas sim prosseguir, em nome de Jesus, amém? E agora, com a primeira oportunidade, eu quero convidar a nossa irmã Laíse, que ela vai estar adorando ao Senhor e que nós vamos estar em espírito de adoração e louvando juntamente com ela. Saúde da igreja com a paz do Senhor. Amém, glória a Deus. Sabemos que Jesus, ele se aproxima da sua vinda, mas que também esse desejo possa surgir no nosso coração a cada dia, né, pela volta do Senhor Jesus, porque um dia iremos morar junto com ele, amém? Aguardo o dia que verei no céu a luz mais forte que o sol, o céu se abrir e ver descer Jesus em majestade, força e poder. Tristeza e choro não existirão, sofrer e morte lá não entrarão. Na eternidade com meu Salvador, para sempre adorarei ao meu Senhor. Virá o Rei Jesus, meu coração deseja vê-lo em sua presença, para sempre estar. Aguardo o dia em que ele vem nos buscar. E junto aos santos me unirei, louvor eterno ali entoarei. Tua luz a tudo iluminará, para sempre, ó Deus, então governarás. Virá o Rei Jesus, meu coração deseja vê-lo em sua presença, para sempre estar. Aguardo o dia em que ele vem
Rei Jesus, meu coração deseja vê-lo. Em sua presença, pra sempre estar. Aguardo o dia em que Ele vem nos buscar. Sua vinda aguardo eu, cantando meu lar no céu. Seus passos hei de ouvir soando lá além do escuro véu. Passarinhos, belas flores querem me cantar. São vão terrestres esplendores, mas contemplo o meu lar. Virá o Rei Jesus, meu coração deseja vê-lo. Em sua presença, pra sempre estar. Aguardo o dia em que Ele vem. Virá o Rei Jesus, meu coração deseja vê-lo. Em sua presença, pra sempre estar. Aguardo o dia em que Ele vem nos buscar. Aleluia, Jesus. Em breve, Senhor Jesus, Tu vem nos buscar. Glória a Deus. Eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. E agora eu convido os irmãos a se colocarem de pé em reverência à palavra do Senhor. E peço que todos abram suas Bíblias em Filipenses, capítulo 4, versículo do 10 ao 13. Amém? Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovaste o meu favor ao vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em todo e em qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Este versículo, que nos fala. Este versículo é uma declaração de Paulo sobre a sua capacidade de superar qualquer situação, através da força que Cristo lhe dá, enfatizando a importância de confiar em Deus para enfrentar desafios. A frase significa que não podemos fazer qualquer coisa por conta própria, mas que, com a ajuda de Cristo, podemos superar qualquer obstáculo. Paulo estava aprendendo a estar contente, tanto na abundância quanto na necessidade, mostrando que a verdadeira força está em confiar em Deus, não nas circunstâncias. Amém? Muitas vezes, a gente
não quer acreditar no Senhor, não quer confiar nele, não quer esperar, mas o Senhor é aquele que nós devemos confiar e esperar, porque só através dele é que temos vitória, só através dele é que alcançamos a nossa salvação. E que assim, como diz, né, tudo posso naquele que me fortalece. Venha ao que você vier passar, mas saiba que o Senhor é aquele que te fortalece, é aquele que está contigo em todo o tempo. Não importa as circunstâncias da vida que você esteja passando, se seja prova, se seja tribulação, seja o que for, mas o Senhor é contigo. Ele é aquele que te fortalece, é aquele que dá forças para que você continue e que não desista, porque Ele sempre vai estar contigo. No tempo que você estiver, o Senhor vai estar com você. Não esqueça disso, porque Deus ele nos fala nessa noite que não importa as circunstâncias, não importa o momento, mas que Deus é contigo. Amém? Oremos. Amado Deus e querido Pai, queremos te agradecer, Senhor, pela leitura da palavra, ó Deus, que o Senhor venha nos fortalecer todos os dias, ó Pai. Pai, nós cremos, Senhor, que o Senhor é a nossa força. Nós cremos que o Senhor é a nossa alegria de todos os dias, ó Pai. Que o Senhor é aquele que está conosco, Senhor, em todo o tempo, ó Pai. Não importa, Senhor, se estamos passando por algo, mas o Senhor está conosco. E é nessa força, Senhor, que o Senhor nos dá, ó Deus. Porque, Senhor, Tu és a própria força. Tu és a nossa alegria. Tu és o nosso amor, a nossa esperança, Senhor Jesus. E que nós venhamos nos apegar a Ti, Senhor, fortalecidos, ó Pai, revestidos, ó Deus, pela Tua palavra, Senhor Jesus. Que não importa, Senhor, o que viermos passar, mas que viemos esperar em Ti, Jesus, porque o Senhor está conosco. E nós cremos, ó Pai, nós temos a certeza, porque cada um de nós que está aqui, Senhor, já passou por experiências, ó Deus, e muitas vezes até está passando, ó Pai, mas com a certeza que o Senhor está com cada um de nós, que o Senhor está com as Tuas mãos, Senhor, sobre as nossas vidas, cuidando, Senhor, e zelando pelos Teus filhos, ó Pai. Em nome de Jesus, meu Pai, aplica a Tua palavra em nosso coração, ó Pai, para que nós não venhamos ser só ouvinte, mas que nós venhamos ser praticantes, ó Pai, que nós venhamos ouvir e entender tudo que o Senhor quer falar conosco, tudo que o Senhor quer passar, ó Deus, para cada um de nós, ó Deus. Enche-nos, ó Deus, com o Teu poder, Jesus. Enche-nos com a Tua palavra, Senhor. Revigora-nos, ó Deus, regozija-nos, ó Pai. Pai, que nós vamos sair daqui, Senhor, revigorados, ó Pai, cheios, ó Pai, cheios do Teu Espírito Santo sobre as nossas vidas, porque nós temos a certeza que Ele faz morada dentro de nós, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. E agora também com a oportunidade, quero convidar o diácono Carlos para estar louvando ao Senhor, e o diácono Luciano para recolher os dízimos e ofertas. Amém? A graça e a paz, irmãos. Amém? Vamos estar adorando o Senhor nesta noite, também com o cântico de número 77 da harpa cristã. Um pouco gripado, a voz está um pouco grossa, né? Mas vamos adorar o Senhor nesta noite. Queres neste mundo ser um vencedor? Queres tu cantar nas lutas e na dor? Queres ser alegres como lutador? Guarda o contato com teu Salvador. Guarda o contato com teu Salvador. E a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Neste mundo vivem muitos a penar, cujos corações transbordam de pesar. Dá-lhes
a mensagem de amor se faz. Com Deus o contato deves tu guardar. Guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda leve tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Queres tu com Deus a comunhão viver, sua glória em ti sempre permanecer. Que o mundo possa Cristo em ti ver. Guarda o contato com o supremo ser. Guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda leve tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Deixa que o Espírito implante em teu ser o amor de Cristo, divino prazer. Queres neste mundo todo o mal vencer, guarda o contato, poderás poder. Guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda leve tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Glória a Deus, não podemos perder o contato com o Senhor. Devemos estar em contato direto com Deus, dia após dia. Amém, irmãos? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus, soberano e eterno Deus e amado Pai, eu te louvo, Deus, e te agradeço, Senhor, por uma vez aqui na tua presença, Senhor, para te louvar, Senhor, e engrandecer o teu santo nome, Senhor, porque tu és merecedor, Senhor, de toda honra e toda glória, Senhor. Senhor, eu quero te pedir que abençoe cada dizimista e ofertante da tua casa, Senhor. Abençoa aqueles que não puderem dizimar nem te ofertar, Senhor, mas tu sabes, Senhor, o desejo do coração de cada um deles, Senhor. Senhor, faz entrar mais trabalhadores pelaquela porta, Senhor, pois tu sabes, Senhor, que o trabalho da seara é grande, Senhor, e precisa, Pai, de trabalhadores para plantar, Senhor, aqui nesta terra, Senhor. Então, Senhor, te peço em nome de Jesus que traz, Senhor, trabalhadores, Senhor, para trabalhar na seara, Senhor. É isso que eu te peço, já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus está aqui, aleluia, tão certo como aqui eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Aleluia, Jesus. Quão bom é, né, estarmos aqui em comunhão com cada irmão nessa noite e sentindo a presença do Senhor, né? Porque sabemos que é real. Não podemos ver, mas podemos sentir, porque Ele está aqui neste lugar. Ele está aqui falando comigo e com você, através de cada louvor, através da palavra. Tudo que for feito aqui é para Ele. Toda honra e toda glória. Amém? E agora, com a oportunidade, convido o Ministério de Louvor Eclésia, que também vai estar adorando ao Senhor, e que nós venhamos estar adorando juntamente com Ele, nos alegrando, porque Cristo está vivo e Ele nos quer ver feliz. Não importa o que você esteja passando, mas se alegre, porque o Senhor é a tua alegria. Amém? Saudamos a igreja com a paz do Senhor. E como é bom louvar, entoar louvores ao santo nome de Deus. Né? O Senhor, Ele quer que você o adore em espírito e em verdade. Esse louvor que nós vamos cantar
É um louvor bastante conhecido, é um corinho, mas que ele fala: seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha e a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Amém? Isso termina sendo uma oração ao Senhor Jesus, esse louvor, né? Mas que possa ser a sua oração nesse momento também, né? Porque o Senhor, Ele merece toda adoração. Ele é engrandecido em nossas vidas, porque o Senhor, Ele é o Deus da nossa salvação. Ele é a nossa rocha. A palavra do Senhor diz que Ele é o nosso rochedo, Ele é a nossa rocha e Ele é a nossa segurança. Amém? Então, vamos louvar ao Senhor. Não fique calado. Se você souber desse louvor, cante ao Senhor Jesus. Amém? Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, és a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Vamos declarar: seja engrandecido. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, És a minha rocha, a minha segurança, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Adore o Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia. Aleluia, Aleluia. aleluia, Aleluia. aleluia. Louvemos ao Senhor. Aleluia, Aleluia. aleluia, Aleluia. aleluia. Louvemos ao Senhor. Adore o Senhor, declare aleluia. Aleluia, Aleluia. aleluia, Aleluia. aleluia. Louvemos ao Senhor. Queremos ouvir a igreja declarando. Aleluia, Aleluia. aleluia, Aleluia. aleluia. Louvemos ao Senhor. Aleluia, você estar aqui para adorar o Senhor, amém. Aleluia, nós fomos chamados para isso. A igreja, ela se reúne com este propósito de adorar o nome do Senhor. Aleluia, porque o culto não deve ser para mim, para você, mas para Ele. Então nós abrimos as nossas bocas e declaramos que só Ele é Senhor das nossas vidas. Vamos ficar de pé, vamos dizer: reina sobre mim, Senhor, porque Ele está aqui neste lugar, né? O Senhor, Ele reina na sua vida.
Será que o Senhor, Ele reina nas suas decisões? Será que o Senhor reina em todo o teu ser? Muitas vezes nós passamos por momentos e situações difíceis, mas se nós estamos com o Senhor, se Ele reina sobre a tua casa, se Ele reina sobre a tua família, sobre a tua vida, aleluia, tudo dará bem, porque a vontade dEle é boa, ela é perfeita, ela é agradável, aleluia, e o Senhor está coordenando, se o Senhor está reinando, aleluia, tudo irá bem. Louvado e agradecido é o nome do Senhor Jesus. E correrei para ti, meu Senhor, minha alma anseia por ti. Sou pobre, cego e nu, nada tenho pra te oferecer. Quero aos teus braços me entregar, pois sei que tu me aceitas como estou. Preciso do teu ouro, purifica-me, Senhor. Diga, reina sobre mim, Senhor. Reina sobre mim, eu me rendo a ti, eu me rendo. Se renda na presença do Senhor neste lugar. A ti. Aleluia. Reina sobre mim, sou tua noiva, espero e anseio por ti. Oh, aleluia, Jesus, reina sobre nós. Eu sou. Eu correrei para ti, meu Senhor, minha alma anseia por ti. Somos pobres, Jesus, cegos e nus. Sou pobre, cego e nu, nada tenho pra te oferecer. Quero aos teus braços me entregar, pois sei que tu me aceitas como estou. Preciso do teu ouro, purifica-me, Senhor. Declare, reina sobre mim. Aleluia. Reina sobre mim, eu me rendo a ti, eu me rendo. Aleluia. Tu és fiel, Senhor. Ti. Reina sobre a nossa casa, Senhor. Reina sobre esta igreja, Senhor. Sou tua Nome de Jesus. noiva, espero e anseio por ti. Reina sobre mim, eu me rendo a ti, eu me rendo a ti. Reina sobre mim, sou tua noiva, espero e anseio por ti. Oh, aleluia, Jesus. Louvado e engrandecido é o teu nome, Senhor. A ti seja dada toda a honra, a glória, todo louvor. Oh, Senhor, nós queremos estar rendidos, Pai, diante de ti.
Nós queremos estar, Senhor, cada dia com os nossos corações sensíveis a ouvir a Tua voz, a entender o Teu chamado, a ouvir, Senhor, quando o Senhor falar conosco. Aleluia, dizendo: filho, filha, anda assim na minha presença, cumpre o meu chamado, ouve a minha voz. Aleluia, santo, santo é o nome do Senhor Jesus. Que o seu coração esteja rendido na presença do Senhor. Aleluia, nesta noite vamos declarar mais uma vez: reina sobre mim. Reina sobre mim, eu me rendo a ti. Ele quer ouvir isso de você. Eu me rendo. Ele quer encontrar um coração rendido. Então declare isso para Ele. Reina sobre mim, sou a noiva, espere e anseio por ti. Nós estamos te esperando, Senhor, como noiva do Senhor. Aleluia. Glórias seja o nome do Senhor Jesus. Ainda continuaremos adorando o Senhor com o louvor Abra os Meus Olhos. Esse louvor, ele conta a história daquele cego Bartimeu de Jericó, quando ele clama ao Senhor, quando ele ouviu que Jesus ia passar por ali, por aquele lugar. Aleluia. E que nós possamos aproveitar as oportunidades, amém? O Senhor, ele é aquele que nos dá condições, ele nos dá a oportunidade. Às vezes a gente diz assim: Senhor, são tantas situações difíceis e muitas vezes eu não vejo a oportunidade de crescer, de conquistar algo, mas o Senhor, ele é o Deus de oportunidades. Aleluia, aleluia. E a palavra do Senhor nos diz que o Senhor, ele passou ali naquele lugar, e a Bíblia diz que aquele cego, ele começou a clamar, ele começou a dizer: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E a palavra do Senhor nos diz que Jesus parou para aquele homem e mandou chamá-lo. Você crê nisso nesta noite? Que o Senhor, ele é um Deus de oportunidade. Aleluia, Ele quer falar contigo, Ele quer mandar te chamar. Aleluia, Ele quer entregar algo em tuas mãos. Ele quer perguntar a você: o que queres que eu te faça? Aleluia, aleluia. Preciso tanto de uma chance. Sei que o chão não é o meu lugar. Estou cansado dessa escuridão. É por isso que eu te espero. E é por isso que eu te clamo, filho de Davi. Queria tanto olhar pro céu, contemplar a grandeza do meu Deus, diferente da atitude de Tomé. Quero ver porque eu creio, porque eu tenho fé. Queria tanto receber a cura, o milagre. Eu quero ver, gritarei o seu nome com muita fé, e Ele me atenderá, me colocará de pé. Abra os meus olhos. Deus quer abrir os teus olhos. Aleluia. Visão. Eu preciso ver, eu quero ver aquele que faz um milagre. Abra os meus olhos da minha visão. Eu preciso ver, eu quero ver aquele que faz um milagre. Aleluia, Jesus. Queria tanto olhar pro céu, contemplar a grandeza do meu Deus, diferente da atitude de Tomé.
Quero ver porque eu creio, porque eu tenho fé. Queria tanto receber a cura, o milagre. Eu quero ver, gritarei o seu nome com muita fé. E ele me atenderá, me colocará de pé. Ei, ei. Abra os meus olhos da minha visão. Eu preciso ver, eu quero ver aquele que faz o milagre. Abra os meus olhos da minha visão. Eu preciso ver, eu quero ver aquele que faz um milagre. Oh, irmãos, quantas vezes nós estamos com nossos olhos Toca em espirituais meus fechados. olhos, abra Mas que os nesta noite o meus Senhor abra os teus olhos, abra os meus olhos quero espirituais. olhar em sua face, Em nome de Jesus. esse é o meu Oh, sonho. aleluia. Ver a Santo, santo é o teu nome, Jesus. glória, viver a tua glória. Este é o meu sonho. Atenda-me. Oh, aleluia, Jesus. Abre os olhos espirituais, Pai. Que nós possamos enxergar a tua glória. Que nós possamos enxergar aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Abra os Oh, meus aleluia. olhos da minha visão. Eu preciso ver, eu quero ver aquele que faz um milagre. Abra os meus olhos da minha visão. Eu preciso ver, eu quero ver aquele que faz um milagre. Abra os meus olhos. Diga isso para o Senhor. Da minha Peça para Ele abrir os seus olhos. Eu preciso ver, eu quero ver aquele que faz um milagre. Abra os meus olhos da minha visão. Eu preciso ver, eu quero ver aquele que faz um milagre. Oh, aleluia. Essa é a minha chance. Aleluia. Aproveita as oportunidades da parte do Senhor. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Mistério de Levou a Eclésia. Agradece a oportunidade. Glória a Deus. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. E agora vamos estar passando, para o momento da palavra, onde o Senhor vai ministrar através do nosso pastor aqui nesta noite, e que nós venhamos ficar de ouvidos abertos, bem atentos àquilo que o Senhor ainda irá falar ao seu coração. E desde já também eu quero pedir oração aos irmãos, que amanhã estarei viajando para Caruaru e só retornarei na próxima semana. Que o Senhor me leve, e me traga na santa paz. E assim também vá guiando, aquele carro, que também não só pela minha vida, mas pela vida do motorista e de todos aqueles que vão estar também indo. Amém? Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus, por tudo que o Senhor já realizou no nosso meio. Mais uma vez eu cumprimento os amados irmãos com a paz do Senhor. O Senhor estar aqui neste lugar e nós podemos ouvir Ele falar aos nossos corações através de cada oportunidade, através de cada louvor, de tudo que Ele tem realizado em nosso meio. Mas eu creio que Ele ainda continuará falando através da sua palavra, e que Ele tem uma palavra para mim e para você nesta noite, amém? Você também que nos assiste, é um prazer tê-lo.
que você também possa estar acompanhando junto conosco a palavra do Senhor. Vamos estar abrindo a Bíblia lá no Evangelho de Lucas. Escreveu São Lucas no capítulo 12. Estaremos lendo no versículo, a partir do versículo 35. Evangelho de Lucas 12, 35. Amém? As crianças também vão estar vindo aqui na frente, né? Vão para a salinha. Então vamos também estar orando pela vida delas. Vamos fazer a leitura da palavra e logo após estaremos orando, amém? Diz a palavra do Senhor, versículo 35 do capítulo 12: Cingindo esteja o vosso corpo, e acesas as vossas candeias. Sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor, ao voltar ele das festas do casamento, para que quando vier e bater a porta, logo lhe abram. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, encontrar vigilantes. E em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa, e aproximando-se, os servirá. Quer ele venha na segunda vigília, quer na terceira, bem-aventurados serão eles, se assim os achar. Sabei, porém, isto: se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa. Ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então Pedro perguntou: Senhor, proferes esta parábola para nós ou também para todos? E disse o Senhor: quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus conservos, para dar-lhe o sustento ao seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Verdadeiramente vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo disser consigo mesmo: meu Senhor tarda em vir, e passar a espancar os criados e as criadas, e comer e a beber e a embriagar-se, virá o Senhor daquele servo em dia que não o espera, e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os infiéis. Aquele servo, porém, que conheceu a vontade do seu Senhor, e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor, e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Soberano, Altíssimo Deus e eterno Pai, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos, Deus, pela tua palavra. Ó Deus, aplica a tua palavra em nossos corações. Fala com a tua igreja, Senhor, aquilo que precisamos ouvir da tua parte, não o que queremos ouvir, Senhor. Mas aquilo, Pai, que o teu Espírito Santo queira nos instruir nesta noite, queira falar com a tua igreja, Senhor, pois sabemos, Pai, que o Senhor está perto de voltar. Ó Deus, sabemos, Pai, que queremos ir contigo, Senhor, e estar contigo para sempre. Fala com a tua igreja, ministra os nossos corações, perdoa, Senhor, minhas falhas, os meus erros, nos instrui, Senhor, usa a minha instrumentalidade, Senhor, de mim não pode sair nada, mas de ti um manancial de águas vivas. Fala com a tua igreja para a glória do teu nome. Ó Deus, que permanece abençoando estas crianças que estão aqui no altar, Senhor, que essas crianças também sejam instruídas pela tua palavra, sejam ensinadas, que o coração delas, Pai, seja um campo fértil, Pai, de crescimento, ó Senhor, nesta geração, para a glória do teu nome, Senhor. Que essas crianças sejam luz, que essas crianças sejam usadas por ti, pois do tais é o reino dos céus, Pai. Das tais é o reino dos céus. Então, que essas crianças sejam abençoadas pela tua palavra, que
crianças cresçam nos teus santos caminhos. Ó Pai, usa a professora da noite, fala com essas crianças, faz a tua vontade, abençoa este culto, fala conosco. São essas coisas que nós te pedimos e já te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. A palavra do Senhor, queridos, aqui no Evangelho de Lucas, vai estar contando a parábola do servo vigilante. O Senhor, Ele prepara ali todos os que ali estavam, e Ele fala de algo interessante, Ele fala da iminência da volta de Cristo, da sua volta. Jesus estava junto com uma multidão ali, pregando a palavra, ensinando aos corações, falando do amor, aleluia, de Deus para essas pessoas. E quando nós passamos, irmãos, a entender o tempo presente, nós estávamos falando sobre isso hoje na escola dominical, falando acerca, que nós devemos ver os sinais da volta de Cristo. E Jesus, ele reúne toda uma multidão ali, aqui no capítulo 12, quando você começa a ler a partir do versículo 1, você vai ver que, posto que miríades de pessoas, ou seja, milhares de pessoas, se aglomeraram a ponto de uns aos outros se atropelarem. E passou Jesus a dizer, antes de tudo, aos seus discípulos: acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. A palavra do Senhor nos diz, irmãos, que Jesus, ele reúne ali uma grande multidão, a ponto de pessoas, irmãos, se atropelarem, a ponto de pessoas se baterem umas nas outras, porque elas queriam ouvir Jesus. E sabemos que Jesus, ele, quando ele se dar a conhecer aquelas pessoas ali na nação de Israel, o Senhor, ele faz grandes milagres, o Senhor faz grandes maravilhas, pessoas eram curadas, pessoas eram transformadas. Cantamos aqui sobre o cego Bartimeu, que também foi um dos que foram alcançados pelo Senhor. Então as notícias corriam, e pessoas enfermos, doentes, pessoas que estavam ali paralíticas, pessoas que tinham alguma deficiência física, iam ao encontro de Jesus esperando também alcançar da parte do Senhor algum benefício de cura, de libertação. E o Senhor, ele veio para isso. A palavra do Senhor nos diz que ele veio para os doentes, ele veio para essas pessoas, ele veio para curar, para libertar, Mas a palavra do Senhor vai nos dizer, queridos, que o propósito maior da vinda de Cristo é nos salvar e levar para os céus. O propósito maior, irmãos, para que o Senhor, ele nos alcance, para que ele veio até esta terra, foi preparar um povo zeloso, um povo especialmente seu, aleluia, para levar para os céus. E é necessário nós estarmos atentos como igreja do Senhor aos sinais da vinda de Cristo. E o Senhor, ele falava ali para uma multidão. E eu posso perguntar a você nesta noite: o que motiva você vir para esta igreja? O que motiva você sair da sua casa num dia frio, num dia chuvoso, e chegar aqui? Será que é apenas para receber uma bênção? Será que é para nós alcançarmos algo da parte do Senhor material? Mas eu quero dizer a você nesta noite que o Senhor tem um propósito muito mais elevado para mim e para você. O Senhor, ele quer nos preparar para levar para a sua glória. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. E ele estava ali ministrando, irmãos, para muitas pessoas. E quando nós começamos a ler a partir do capítulo 12, Jesus, ele começa a falar para aquelas multidões que estavam esperando alcançar alguma coisa da parte do Senhor. E Jesus começa a dizer que eles não deviam estar preocupados com muitas coisas, que eles não deviam estar temendo ao homem, porque muitas vezes nós ficamos preocupados com pessoas. Nós muitas vezes ficamos preocupados com a ameaça do inimigo.
Mas Jesus, ele começa a falar aquela multidão ali que eles não deviam temer aquele que pode matar o corpo. Quantas vezes nós estamos com cuidado com a nossa vida, que eu não estou dizendo aqui que você não deve ter cuidado com a sua vida, mas quantas vezes nós estamos com um cuidado fora do normal, a ponto de nós não querermos sair de casa, a ponto de estarmos com medo do que pode acontecer aí fora. E muitas vezes deixamos até de chegar na casa do Senhor, de vir para a casa do Senhor com medo de alguma coisa. Mas a palavra do Senhor nos diz que o perfeito amor lança fora todo medo. E lá no versículo 4 aí do capítulo 12, nós vamos seguindo aqui o capítulo 12. O versículo 4 ele vai dizer: digo-vos, pois, amigos meus, não temais os que matam o corpo, e depois disso nada mais podem fazer. Eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar também tem um poder para lançar no inferno. Sim, digo-vos, a esse deveis temer. Esse temor, irmãos, ele estava falando do temor de Cristo Jesus. Só Jesus ele tem o poder de lançar a alma no inferno. Porque a palavra do Senhor nos diz que a ele foi dado todo o poder na terra e no céu. E quando Jesus ele morreu, ele foi até o inferno e tomou as chaves da morte do diabo. O diabo ele não tem mais poder sobre a minha e a sua vida. O diabo não tem autoridade sobre a minha e a sua casa, sobre a sua família, sobre a minha família. Agora a sua vida, ela é cuidada pelo Senhor. Nós cantamos aqui nesta noite: reina sobre mim, Senhor. Reina sobre a minha casa, reina sobre o meu ser, aleluia, dá direcionamento, cuida, porque quando nós entregamos ao Senhor, irmãos, a nossa vida passa a ser dele, aleluia. E Jesus estava dizendo para aquelas pessoas: olha, para vocês não precisam estar preocupados com aqueles que podem matar o corpo, porque, irmãos, eles podem só fazer isso, e sabemos que a nossa vida aqui nesta terra, ela é muito passageira. Porque a palavra do Senhor nos diz: o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta nós alcançarmos todas as nações, riquezas, prosperidade e tantas outras coisas? Que isso não é ruim, isso não quer dizer que você não possa prosperar. Deus ele deseja que nós prosperemos, mas ele deseja mais que nós cresçamos mais espiritualmente. Porque tudo que você alcançar aqui nesta terra vai ficar. A traça vai corroer, o ferrugem vai comer. Mas o Senhor estava dizendo: como é que está o temor de vocês? Estavam os discípulos do Senhor escutando. Estava uma grande multidão escutando, a ponto de eles se atropelarem, a ponto de eles se baterem querendo ouvir Jesus. E talvez venha uma palavra como essa, Jesus diz: olha, vocês precisam procurar temer mais o Senhor. De como é que está a sua vida espiritual, de como é que está a minha vida espiritual. De todos os dias nós fazermos uma alta análise de como nós estamos na presença do Senhor, que se estamos remindo o tempo, se nós estamos aproveitando as oportunidades, se a palavra do Senhor tem nos alcançado, se nós temos oferecido o Senhor como servos do Senhor, porque toda esta parábola que foi contada aqui, ela fala do servo vigilante. Mas Jesus ele continua, irmãos, falando ali ainda aqui no capítulo 12, aleluia, que nós deveríamos, juntamente com aquela multidão, confessar o Senhor diante dos homens. Lá no versículo 8 do capítulo 12, Jesus continua falando: digo-vos ainda, todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas o que me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Oh, queridos, isso é muito sério. Jesus estava ministrando aos corações. Jesus estava falando às multidões, inclusive os seus discípulos. Aleluia. E Jesus estava dizendo: olha,
Eu vim para que vocês tenham vida, vida com abundância. Eu vim para que vocês tenham acesso aos céus, para que vocês tenham acesso à vida eterna. Agora é necessário confessar-me diante de mim, diante dos homens aqui nesta terra. Porque muitos irmãos se sentem envergonhados de servir ao Senhor. Há momentos em nossas vidas que nós passamos, situações que travamos, lutas que travamos, que muitas vezes nos leva, a se perguntar: cadê o Senhor na minha vida? Às vezes nos leva a perguntar: por que situações como essa acontecem comigo? Onde está o teu Deus? Como o salmista falou. Mas ele disse: espera em Deus. Aleluia. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. O Salmo 27, ele conta a história da aflição do justo. E quem é que não passa, irmãos, por aflições? Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. E aí no tempo presente, nós vemos muitas pessoas cocheando em dois pensamentos, dizendo: eu vou desistir, vou deixar de servir ao Senhor. Oh, queridos, o maior presente, a maior recompensa, a melhor coisa que Deus já fez para mim e para você foi nos entregar a vida eterna. Porque isso aqui vai passar, queridos. Nós estamos vendo aí uma iminente guerra. A Bíblia diz que nos últimos tempos nós ouviremos rumores de guerra. E rumores é notícia que pode ser que aconteça. E a gente sabe como é que está escalando aí a situação de Israel. Nós estávamos falando sobre isso também na escola dominical. Nós temos visto como é que, o que pode acontecer, que se Rússia entrar, favorecendo o Irã, China entra, Estados Unidos entra, e nós podemos caminhar para uma terceira guerra mundial. E existem profecias bíblicas que fala de Gog e Magog, que fala acerca de quando a Rússia, que é Magog, invadir a Israel. A Bíblia diz que isso aconteceria nos últimos tempos, e isso vai acontecer. Não sabemos se é agora, mas o que nós podemos ver é os sinais da vinda de Cristo. E Jesus estava falando isso aqui, irmãos, para uma grande multidão. E ele estava dizendo: vocês precisam me confessar. Vocês precisam temer ao Senhor. Não ter medo, mas ter respeito, mas ter consideração pelo Senhor. Pai, mas a cada dia, dar valor às coisas de Deus. E muitas vezes, irmãos, nós estamos vivendo um tempo, em uma geração que não valoriza as coisas de Deus, que não valoriza, o amor ao Senhor, a servir ao Senhor. E Jesus estava falando, irmãos, para aquela geração que era necessário eles confessarem ao Senhor diante dos homens. Aleluia. E ele vai falando ali que nós não precisaríamos estar ansiosos com coisa alguma. Nós estamos vivendo a geração da ansiedade. Nós estamos vivendo a geração das preocupações consigo mesmo e não com o Senhor, e não com as coisas de Deus. Nós estamos vivendo um tempo, irmãos, que as pessoas não estão enxergando a volta de Cristo. Nós cantamos aqui também: abra os meus olhos. Precisamos abrir os nossos olhos espirituais. Jesus está voltando, igreja. Não podemos estar apercebidos, porque o Senhor começa a falar para muitos ali que estavam sentados, que estavam um batendo no outro, uma multidão muito grande. E eu fico imaginando aquele povo escutando Jesus. Eu fico imaginando um silêncio enquanto Jesus falava, porque para falar para uma multidão não tinha aparelho de som, não tinha as comodidades que nós temos no tempo presente, as comodidades que Deus te dá hoje, que o Senhor me dá hoje. E muitas vezes nós colocamos dificuldades para servir ao Senhor. Mas Deus, irmãos, Ele nos dá todas as condições. Imagina aquelas multidões no lugar onde o sol era escaldante, no lugar que muitas vezes à noite era frio demais.
Mas aquele povo estava ali reunido, eles estavam ali querendo ouvir falar de Jesus. Eu não sabia qual era o propósito deles, eu não sei qual era o propósito que eles tinham no coração, mas muitos ali estavam atentos à voz do Senhor. E Jesus dá uma palavra também àqueles homens lá no capítulo 30, ou no versículo 30 do capítulo 12. Ele vai dizer, aleluia, porque o versículo 28, ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais tratando-se de vós, homens de pequena fé. Jesus começa a falar das ansiedades do coração, das preocupações da vida. Não andeis, pois, versículo 29, não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber, e não vos entregueis a inquietações. Quantas inquietações no nosso coração? Porque os gentios, ei, escuta isso, porque os gentios de todo mundo é que procuram estas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais dela. Aí versículo 31 ele diz, buscai antes de tudo, amém? Antes de tudo o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas na vida de vocês. Você não é gentil, gentia hoje. Nós somos nação de Deus. Você passou a ser filho, você passou a ser filha de Deus. Os cuidados do Senhor estão sobre a tua vida. Os cuidados do Senhor estão sobre a tua casa. E para que tanta inquietação? E por que tantas preocupações? E por que tantas limitações? E muitas vezes servir ao Senhor e honrar ao Senhor. Se o Senhor ele está cuidando de tudo, a palavra do Senhor nos diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Então, queridos, é importante nós entendermos isso. É importante no tempo presente nós dar a Deus o que é de Deus e dar a César o que é de César. É importante no tempo presente nós estarmos atentos à volta de Cristo Jesus. É tempo da igreja estar junta. É tempo de, aleluias, remirmos o tempo e servir ao Senhor com fidelidade. Porque Jesus vai voltar, irmãos, e Ele pode voltar hoje. E nós possamos tirar toda a ansiedade. Aí o Senhor ele vai e profere uma parábola ali. Ele profere uma parábola lá no versículo 35. Ele faz: cingido esteja o vosso corpo. E outras traduções vai dizer: cingido esteja o vosso lombo, e acesa as vossas candeias. Aleluia. Jesus começa a falar uma parábola, irmão. Jesus ele começa a trazer algo, né, existente ali da cultura deles para uma verdade que ele queria mostrar que estava para acontecer. E cingir os lombos, irmãos, o soldado ali, o homem judeu, ele costumava batalhar, ter um cinto na sua cintura. E esse cinto, ele segurava as suas vestes, as suas túnicas. E muitas vezes ele colocavam armas ali. Ele colocavam, né, alguns adereços ali. E servia para lhe dar condições para a batalha. Mas Jesus, nesse contexto aqui, ele está falando da túnica, das vestes, que ela precisa estar cingida para o serviço. E naquela época, quando eles iam trabalhar, sabemos que, né, os judeus eles costumavam ter vestes longas e até muitas vezes aos pés. Mas quando ele muitas vezes cingia, levantava as suas vestes até o joelho, era para trabalhar, era para servir, era para correr, era para ter mais agilidade no que ia fazer. E o Senhor estava dizendo para ele: preparem-se e cinjam-se para o serviço. Estejam preparados, aleluia, com as candeias de vocês acesas.
Porque eu vou voltar no tempo que vocês menos esperarem. Mas como estará a tua vida nos caminhos do Senhor? Como vocês estarão no serviço do Senhor? No trabalho, na disponibilidade para dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Aleluia. Aí o Senhor começa a falar sobre estas parábolas, e Ele começa a dizer: cingindo está o vosso corpo e acesas as vossas candeias, sede vós semelhantes aos homens que esperam pelo seu Senhor, ao voltar Ele das festas de casamento, para que quando vier bater a porta, logo lhe abram. Oh, queridos, o Senhor estava falando para aquela multidão, o Senhor estava falando para os seus discípulos, Ele estava dizendo para eles: olha, estejam vocês preparados, para que, como seu Senhor que confiou algo a mim e a você, que quando Ele voltar da festa, quando Ele voltar das bodas, quando Ele voltar, aleluia, e Ele encontrar os seus servos prontos para o serviço, com a sua túnica cingida, com o seu corpo cingido, dizendo: Senhor, estou aqui para te servir. Estou preparado, Senhor. A multidão, queridos, esperavam. Elas esperavam que o Senhor, desse talvez uma palavra ali para eles, dizendo: olha, eu vou mandar aqui para você uma carruagem, eu vou mandar aqui para você uma cura, eu vou mandar aqui para você o sustento que vocês estão precisando aí. Mas o Senhor, Ele vai na contramão das perspectivas daqueles homens, daquelas pessoas. Ele diz: vocês não precisam estar preocupados com o que haver de comer ou de beber, porque eu sei o que vocês precisam. Aleluia. O que vocês precisam estar preocupados é com a volta de Cristo Jesus. O que nós precisamos estar preocupados no tempo presente, igreja do Senhor. Aleluia. Entendendo como nós estamos, se nós estamos servindo ao Senhor com fidelidade, se estamos preparados, se estamos à disposição do Senhor, se existe algum impedimento de servir ao Senhor, que nós possamos resolver. Se existe alguma coisa, muitas vezes, que nos impede de honrar o Senhor, de servir ao Senhor com as nossas vidas, que nós possamos resolver, porque Jesus, Ele está voltando, igreja. E a palavra do Senhor nos diz, irmãos, que é necessário nós estarmos cingidos, estarmos preparados, servindo ao Senhor com fidelidade. Aleluia. Lá em 1 Pedro, o capítulo 1 e o versículo 13, carta de Pedro, ele vai dizer: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperar inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Cingindo o vosso entendimento, que a nossa mente consiga compreender os tempos, queridos, que nós estamos passando. Que a nossa vida espiritual, o nosso ser esteja pronto para compreender o que o Senhor está preparando para cada um de nós. Aleluia, que Ele quer nos abraçar, Ele quer nos chamar de filho, Ele quer nos receber. Aleluia, Ele quer, quando voltar, Ele nos encontre na sua presença, fortes, firmes. Aleluia, quando Ele chegar na sua casa, que Ele dizer: eu encontrei o meu filho lá, eu encontrei a minha filha lá, eles estavam preparados para a minha volta. Oh, queridos, triste coisa será para este mundo quando Jesus voltar. E quando receberem a notícia que Jesus voltou, e que a igreja subiu. E isso, irmãos, não só serve para este mundo, mas serve para a sua igreja também, que muitos, que a palavra do Senhor nos diz, que diz Senhor, Senhor, não entrarão no reino dos céus. Nem todos que dizem Senhor, Senhor. E não basta só estarmos aqui na igreja, não basta nós só servirmos ao Senhor aparentemente. Isso fala de uma iminência, que Jesus vai voltar. Aleluia! Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Aí ele diz: bem-aventurado, versículo 37, bem-aventurados aqueles servos, a que um Senhor, quando vier, os encontrar vigilantes
Em verdade vos afirmo que ele há de fingir-se e dar lugar à mesa, e aproximando-se o servirá. Veja, irmãos, a Bíblia diz que Jesus, quando ele voltar, que ele encontrar a mim e a você, servindo ao Senhor com fidelidade, disponível na sua presença, honrando ao Senhor, a Bíblia diz que ele mesmo vai se fingir. Aleluia. Ele vai levantar as suas túnicas e vai começar a nos servir, irmãos, à mesa. Aleluia. Haverá um momento nos céus a qual o Senhor vai nos servir. Haverá bodas, aleluia, haverá um casamento que é o encontro da noiva com o seu noivo. Aleluia, do Senhor, irmãos, em todo o tempo ele serviu. Aleluia, enquanto ele veio aqui nesta terra. Ele, aleluia, ele levantou as suas túnicas, ele se preparou para o serviço, ele serviu as multidões, ele amou as nações, aleluia, e porque muitas vezes nós não queremos servir. Se ele está desejoso de nos servir, mas para isso é necessário nós estarmos preparados quando ele voltar. Ele precisa nos encontrar desta forma. Ele precisa nos encontrar o esperando, dizendo: Senhor, eu estou na tua presença. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Aí ele começa falando: olha, eu quero encontrar vocês assim. Mesmo lá no versículo 38, que ele venha na segunda vigília, que é na terceira, bem-aventurados serão eles, se assim os achar. Sabemos que as vigílias da noite lá em Israel era dividida em 4 vigílias. E era 4 vigílias de 3 horas cada uma. E Jesus ele fala da segunda e da terceira vigília, porque já passava da meia-noite. Né? A segunda vigília, né, ela ia das 21 horas até a meia-noite. E a terceira vigília ia da meia-noite até 3 horas da manhã. E sabemos, irmãos, que nós precisamos estar em um tempo de vigilância. Sabemos que são nessas horas que muitas vezes o corpo ele se sente cansado, ele quer dormir. Mas Jesus não estava dizendo aqui que vocês deveriam, ou nós estaríamos estar acordados toda noite agora, esperando a volta de Jesus. Não é isso. Jesus ele só estava falando da vigilância, de como está a nossa vigilância. A Bíblia diz que o diabo ele anda em derredor, bramando como leão, procurando quem possa tragar. O diabo está aí querendo ceifar vidas, o diabo está aí querendo, né, destruir pessoas, destruir famílias, querendo levar-nos para o inferno, querendo nos tirar a nossa salvação. Mas é necessário nós estarmos vigilantes, irmãos, estarmos como servos do Senhor, estarmos disponíveis na sua presença, como igreja do Senhor. Esta palavra é para mim, esta palavra é para você, esta palavra é para todos nós, que precisamos estar com os nossos olhos atentos, no independente das situações, das circunstâncias, dos problemas que nos limitam. Aleluia, quando o apóstolo Paulo ele escreve aos Coríntios, lá no capítulo 15, aleluia, lá no versículo 51, ele vai dizer: eis que vos digo um mistério. Aleluia. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Aleluia. Nós seremos transformados. Mas no versículo 58, irmãos, ele termina o capítulo 15 de uma forma tremenda. No versículo 58 do capítulo 15 de 1 Coríntios, ele termina dizendo: portanto, meus amados irmãos, sedes firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o trabalho não é vão no Senhor. O vosso trabalho não é vão no Senhor. Estamos sendo abundantes.
Somos alguém abundantes na presença do Senhor, na obra do Senhor. A palavra do Senhor nos diz: aquilo que vinha às tuas mãos para fazer, fazer conforme as tuas forças. O chamado de Deus, o trabalho, o serviço, a honra ao Senhor, porque a trombeta vai soar. Sabemos que nós não somos salvos pelas obras, mas tem um texto lá em Apocalipse que diz que aqueles que morreram, as suas obras o acompanharam. E essas obras, irmãos, vai te dar, aleluias, o direito a galardões nos céus. E Deus, Ele quer te dar galardão. Deus quer te presentear com algo maravilhoso. Aleluia. E aí, o Senhor, Ele continua falando ali: sabei, porém, isto, versículo 39, do capítulo 12 de Lucas: se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa. Ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Jesus estava falando de si mesmo para aquela multidão. Ele é o Filho do Homem. E Ele estava dizendo: olha, a hora que vocês menos esperarem. Queridos, quando você vai ver lá sobre os princípios das dores, nos evangelhos vai dizer que bebiam, casavam-se, davam-se em casamento. Ou seja, estaria tudo normal. Mas Jesus vai voltar. Até que, como foi o caso de Noé, entrou na arca. E vai ser como nos dias de Noé, diz a palavra do Senhor. Nós estamos vendo aí a corrupção moral. Nós estamos vendo aí as guerras. Nós estamos vendo aí o ser humano se afastando de Deus, estando cada vez mais distante, cada vez mais não pensam nas coisas de Deus, não pensam nas coisas, né, santas de Deus, só pensam no mundo, só pensam nas suas coisas, só pensam em riqueza, só pensam em se preocupam consigo mesmo, esquecem do Senhor. E cada vez o mundo se afastando de Cristo, e cada vez o mundo se afastando de Deus. Mas eu e você, irmãos, estamos aqui. Mas o Senhor estava falando para aquela multidão: vai chegar um tempo que muitos estarão distantes, que muitos estarão longe, mas vocês precisam estar apercebidos, porque o Filho do Homem vai voltar. Ele vai vir, é uma promessa, irmãos, isso é uma promessa iminente. Jesus, Ele pode voltar agora. E como é que eu estou na sua presença? E aí Pedro, ele entra na conversa. Pedro, ele faz uma pergunta para Jesus. E Pedro perguntou: Senhor, profere esta parábola para nós ou também para todos? Ele estava se perguntando: isso é só para a gente, Senhor? Esta parábola é só para a gente? E o Senhor continua falando, e disse o Senhor: quem é, pois, o mordomo fiel e prudente? Ou seja, o servo a quem o Senhor confiará os seus conservos para lhe dar o sustento ao seu tempo. O Senhor confiou algo a mim e a você, amém? Ele confiou o seu Espírito Santo a mim e a você. Ele confiou dons. Aleluia, Ele nos sustentou com a sua presença, com a sua graça. Se hoje você estar aqui, se você hoje está de pé, porque grandes livramentos Deus já te deu, Deus já me deu. Nós não poderíamos nem estar aqui para contar as histórias. Nós não poderíamos nem estar aqui para dizermos ao Senhor, né, ou falarmos das maravilhas de Deus. Mas se hoje você está de pé, é porque Deus te sustentou. É porque Deus firmou os teus passos. É porque Deus cuidou da tua história. Aleluia. E ele estava dizendo para Pedro: Pedro, olha, eu confiei a vocês, a mordomos como vocês são, como servos são, como vocês são, que o Senhor confiará os seus conservos para dar-lhe o sustento ao seu tempo. Eu confiei a você, a sua igreja. Eu confiei a vocês a minha presença. E aí ele diz: bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Verdadeiramente vos digo que lhe confiará
todos os seus bens. O Senhor tem algo a confiar muito maior do que Ele já te confiou, a mim e a você. A Bíblia diz que aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, que não subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ô igreja do Senhor, é tempo de nós estarmos cada dia olhando para os sinais da vinda de Cristo. A palavra do Senhor nos diz que o Senhor, Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Eu não sei quais são os traumas que você tem do passado. Eu não sei quais são as suas preocupações do tempo presente. Eu não sei o que permeia no seu coração. Porque a palavra do Senhor, o Senhor ainda fala de alguém que se enriqueceu muito e disse assim: olha, eu vou preparar os meus celeiros, vou dizer a minha alma come, bebe e foga. E o Senhor disse para ele: louco, perderão a tua alma nesta noite, para quem será? O que há de ser quando você partir aqui desta terra? Para quem você está preparando a sua vida, o teu serviço, o teu trabalho, a tua vida espiritual, a tua família, a tua casa? A quem nós estamos preparando? Em que tempo nós estamos vivendo, igreja? E o Senhor Jesus estava contando esta parábola não só para aquela multidão, mas para os seus discípulos também. E o Senhor estava dizendo para eles: eu entreguei algo em vossas mãos. Aleluia. Quantas lutas, queridos. Quantas dificuldades que nós travamos e batalhamos, mas não é para qualquer coisa não, é para ganhar uma coroa incorruptível. Isso aqui vai passar. Esse tempo que nós estamos vivendo, de preocupações, de temores, de angústias, de ansiedades, de desejo de alcançar coisas, isso tudo está sobre as nossas vidas, isso faz parte da nossa vida. Mas o Senhor disse: buscar em primeiro lugar o reino dos céus, porque as demais coisas Ele vai acrescentar na tua vida. O nosso problema é que nós buscamos primeiro as coisas do mundo. Nós buscamos primeiro as coisas desta terra, porque os gentios, irmãos, e muitas vezes nós se comportamos como gentios. Nós se comportamos como pessoas que não temos Deus, como se não confiassem em Deus. A nossa confiança está em tantas coisas e não no Senhor. Mas nesta noite, o Senhor, Ele ministra nosso coração, dizendo: filho, filha, tão somente te preocupa em buscar o reino dos céus. Pastor, eu não tenho tempo. São tantas coisas, são tantas preocupações. Pois é necessário nós começarmos a remir o nosso tempo. Porque é melhor, irmãos, nós acharmos tempo para o Senhor. Porque senão Ele vai dizer para nós: eu não vos conheço. E triste coisa é, o Senhor vai dizer: eu não lembro de você na minha presença. Eu não lembro de você buscando tempo para mim, você só buscando tempo para você, para você. Mas nesta noite, o Senhor, Ele ministra o nosso coração ao meu coração, dizendo: olha, como é que está o teu serviço na minha presença? Que tipo de servo é você, pastor Paulo? Que tipo de servo você é? Aleluia, você é um servo vigilante? Oh, aleluia. Mas eu creio, queridos, que o Senhor te chamará pelo nome. Que Ele dirá para você: vinde benditos do meu Pai, recebei por herança o que eu preparei para vocês. Desde a consumação dos séculos eu preparei algo tremendo para vocês. Aleluia, e você estará lá. Amém? Você estará lá em nome de Jesus, eu estarei lá em nome de Jesus. Nós venceremos todas as investidas. Nós venceremos todas as tentativas do diabo, mas a palavra do Senhor nos diz que Ele, o Senhor, Ele quebra o arco e Ele corta a lança. Ele queima os carros no fogo. A Bíblia diz que Ele põe termo à guerra.
Nós estamos vivendo aí, irmãos, esse tempo de guerra, de tantas coisas, de tantas batalhas, não só batalhas exteriores, como interiores também em nós. Mas nesta noite o Senhor está dizendo, eu ponho em termo a guerra. Eu não sei qual batalha você está travando. Eu não sei qual guerra você está travando, talvez travando consigo mesmo. Mas o Senhor, nesta noite, eu posso dizer, a guerra foi até hoje. Eu quebro o arco. Eu corto a lança. Eu queimo os carros no fogo e aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado nas nações, diz o Senhor. As nações virão a glória do Senhor. Muitos estão aí elevando a sua voz. Muitos estão se achando Deus aí. Eu tenho poder para isso, eu tenho poder para aquilo. Mas Jesus disse a Herodes, o Senhor falou a Pilatos, disse, poder nenhum teria se do alto não te fosse dado. Não tens poder sobre mim. O Senhor, Ele é contigo. Como estão as tuas túnicas? Como estão os teus lombos? Estão cingidos? Cinja os teus lombos nesta noite. Te prepara para o serviço. Esteja acesa a tua candeia, porque Jesus voltará. Aleluia. Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Te prepara, ó igreja do Senhor, fica de pé. Eu não sei quais são os teus anseios. Eu não sei quais são as tuas preocupações. Mas o Senhor, nesta noite, Ele nos chama para servi-lo. Aleluia. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Me apegar. Fecha os teus olhos. Pois eu sei que há um lugar que me espera. O Senhor te espera. Em conselho eu sou, o meu lar é o céu. Ele vai vir buscar a sua igreja, a sua noiva. Ele virá no piscar de olhar a iminência do Senhor. Pronto com Ele irá, na sua glória com Ele. Ele vem, Ele vem, Ele vem. Não mais tristeza, não mais temor. Eu creio, Jesus. Ele nos confessará diante dos anjos. Ele confessará o teu nome diante dos anjos. Ele vem. Então fortalece-te no Senhor. Que as tuas forças sejam renovadas nesta noite. Aleluia. Que as tuas forças sejam renovadas nesta noite. E talvez você esteja fraco, se sentindo sem força, mas que nesta noite o Senhor te revista de força. Não se apegue com as coisas desta terra. O Senhor tem algo muito maior para mim e para você. E me espera. Eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus, vem buscar a tua noiva. Ele virá no piscar de olhar. Quem estiver pronto com Ele irá. Oh, aleluia, quem tem essa expectativa, essa esperança, purifica-se a si mesmo. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar. Eu vou para a parte. Aleluia. Ele vem, Ele vem. O nosso Deus, digno tu és.
você participará daquele grande coral. Diga para o Senhor: Senhor, eu quero estar naquela grande multidão, vestidas de branco. Senhor, eu quero estar firme até a tua volta, com os lombos cingidos, com a túnica cingida. Aleluia! Santo é o nome do Senhor Jesus. Você estará lá junto com a igreja do Senhor. Nós estaremos lá para a glória do nome do Senhor Jesus. Ele vem. Declare o nosso Deus. Imagine você naquela multidão, declarando isso para o Senhor. Todo louvor vamos cantar. Então vem, volta, Senhor Jesus. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Uia! Uia! Santo é o teu nome, Jesus, nos ajuda, nos fortalece, Senhor, nos dá graça. Junto com os anjos cantar eu vou, digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, Ele quem estiver junto com Ele irá, a tua glória com Ele morar. Ele vem, Ele vem. É verdade, Jesus. Fortalece a tua igreja, Senhor. Nos dá graça, Senhor, para este momento tão especial da tua igreja. Que as nossas candeias estejam acesas, que os nossos lombos estejam cingidos. Aleluia! De receber todo louvor, vamos cantar. Então vem, então vem. Tu és Senhor, declare isso, o nosso Deus. Lindo tu és de receber todo louvor, vamos cantar. Então vem, então vem. O nosso Deus, vamos cantar, de receber todo louvor, vamos cantar. Então vem, então vem. Oh, aleluia, Jesus. Jesus vai voltar, igreja. Jesus vai voltar, igreja. Que nós estejamos preparados. Aleluia, que nós estejamos atentos aos sinais da volta de Cristo. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Eu quero agradecer a sua presença aqui nesta noite. Queremos agradecer ao Senhor pela vida de cada um aqui, que os cultos permanecem os mesmos. Amanhã haverá culto de oração, Diácono Carlos. Culto de oração amanhã às 3h da tarde. Aqueles que puderem estejam aqui, né, em oração junto com a igreja do Senhor. Quinta-feira, culto de doutrina, culto de ensinamento da palavra do Senhor. No domingo pela manhã, a escola dominical. A escola dominical tem sido uma bênção. Temos crescido no conhecimento da graça do Senhor. E à noite, este culto de louvor e adoração. Esteja aqui, se Jesus não voltar, estaremos aqui em nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe toda a igreja. Vamos estar agradecendo o Senhor por esta noite, em nome do Senhor Jesus. Soberano, altíssimo Deus e eterno Pai, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos, Senhor, pelo privilégio e a oportunidade que o Senhor nos concedeu de estarmos aqui nesta noite, ouvindo a tua palavra. Ó Senhor, a palavra da iminente volta do Senhor Jesus. Nós não sabemos o dia, nós não sabemos a hora, Senhor, mas que estejamos prontos, preparados, para quando o Senhor bater na porta, logo nós venhamos abrir. Aleluia.
E que o Senhor possa nos chamar e nos convidar para nós possamos ir contigo para os céus. Estarmos contigo para sempre, Senhor. Fortalece a tua igreja, prepara a tua igreja. Ó Deus, tempos difíceis nós estamos vivendo, Senhor. Mas, Senhor, que o Senhor possa abrir os olhos espirituais, que o Senhor possa incomodar, Senhor, aqueles que estão desapercebidos, que estão preocupados só com a sua vida, Senhor, mas que nesta noite nós possamos entender a tua palavra como igreja do Senhor, como noiva do Cordeiro que precisa estar ataviada, que precisa estar preparada para a tua vinda, Senhor, para o encontro contigo. Obrigado pela tua palavra, nos fortalece nos teus santos caminhos, Senhor, nos dar uma semana abençoada na tua presença, abençoa os teus filhos, Pai, assim como foi falado aqui nesta noite, que o Senhor sabe de todas as nossas necessidades, que os gentios que não têm Deus, que não têm a tua presença, que estão preocupados com essas coisas, mas nós não, Pai, o Senhor cuida das nossas vidas. Oh Deus, continua cuidando, Pai, da tua igreja, dos teus filhos aqui presentes, preparando, Senhor, tudo aquilo que seja conforme a tua vontade para as nossas vidas. Oh, nós só temos a te agradecer por tudo que o Senhor já tem feito em nós e na tua igreja e por tudo que ainda o Senhor vai fazer. Nos dar uma semana abençoada. São essas coisas que nós te pedimos e já te agradecemos, Pai. Leva-nos em paz para casa, em nome do Senhor Jesus. Leva a Paula, Pai, na tua santa paz, nesta viagem para Caruaru. Campa os teus anjos ao redor do seu veículo, Pai, do veículo que ela estará caminhando para lá. Pai, que ela possa ir e voltar na tua santa paz. Te louvamos e te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Recebam a bênção apostólica, que a graça e a comunhão do nosso Senhor Jesus Cristo, as consolações do Espírito Santo de Deus e o amor de Deus, nosso Pai, seja com todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. Toda a igreja diz amém e amém. Deus abençoe toda a igreja.